Hoje, dando continuidade aí, hoje é a segunda aula, né, da semana da função aí, dando continuidade aos assuntos funcionais, como proposto na semana, o professor Wilkes aí vai falar sobre ajuste oclusal, tá? E ajuste oclusal em dentes naturais, como está aí o título da aula. E eu tenho certeza que ele vai trazer informações muito importantes e pouco divulgadas. Porque uma coisa que eu sempre digo é o seguinte: a gente vê muita gente falando aí, não, isso aí é o seguinte, isso aí é simples, é só você fazer um ajuste oclusal e beleza. Sim, beleza. Mas como é que eu faço esse ajuste oclusal? Né? Onde é que eu ponho a minha broca? Por que eu estou fazendo isso? Quais são os critérios que me levam a escolher o local para desgastar, a interpretar aquilo que eu vejo quando eu ponho um carbono lá? Porque também é outra coisa. Não, bate um carboninho ali, você vai ver. Sim, e daí? Aquilo que o carbono está me mostrando significa exatamente o quê, né? Eu tenho certeza que tem muita gente que consegue, que domina isso. Assim como eu tenho certeza que, para muita gente, isso ainda é complexo. Né? Raciocinar em função daquilo que o carbono está mostrando, compreender exatamente aquilo que está acontecendo. E é isso que eu acho, eu acho não, tenho certeza. Né? A proposta do Wilkes na aula de hoje é ajudar a gente a compreender isso daí, né? A ter uma noção muito melhor sobre o que a gente pode visualizar e como a gente interpreta o que a gente está visualizando. Então, quero passar para ele aqui, entregar aí o vídeo e o áudio para que ele nos passe todas essas informações aí. Manda bala, patrão. Obrigado, Geraldo. Pessoal, eu tô um pouco rouco, tá? Pouco não, tô bastante, tô melhor hoje, mas hoje de manhã tá completamente quase cafônico. Então eu vou falar mais ou menos nesse tom. Não sei se tá todo mundo tá dando para ouvir, todo mundo tá conseguindo me escutar, tá tudo beleza? Tá legal. Então vamos pegar esse gancho aí que o Geraldo colocou aí, é uma coisa importante, porque quando a gente fala em ajuste oclusal, em dentes naturais, existem duas variáveis, aliás, muitas variáveis, mas duas principais que a gente tem que colocar. Primeiro, com relação a ajuste propriamente dito. Bom, quando a gente se refere a ajuste oclusal de uma maneira geral, nós não estamos nos referindo necessariamente a desgaste, porque o ajuste ele pode ser feito por acréscimo. Tá? Mas o tema hoje, né, que nós vamos discutir, é exatamente o ajuste oclusal por desgaste. Né? Então, vocês estão vendo aí, eu coloquei num subtítulo aí da aula exatamente isso, um desgaste seletivo. Tá? Quando a gente usa o termo, a gente procura usar o termo dessa forma, desgaste seletivo, ele por si só, ele já sinaliza que faz parte, né, do termo, você remover por subtração, por desgaste, algumas superfícies do esmalte dental, né? Algumas superfícies selecionadas. Né? E aí é que entra com as variabilidades que o Geraldo colocou, que o Klebs colocou. Porque existem muitas variáveis que interferem nisso. Né? Então, talvez, Klebs, por isso, que ele seja, vamos dizer assim, não praticado por alguns profissionais, porque não é compreendido. Né? Então, existia uma época atrás uma questão que se falava muito e era muito combatida. Nós fomos uma das escolas na Unicamp a combater dessa forma, né? A questão do ajuste oclusal, o desgaste seletivo com fins profiláticos. Né? Então, havia muito isso. Tinha muita gente que olhava, removia superfícies de dentes, muitas vezes sem ter um propósito lógico, né? E fundamentado do ponto de vista neuromuscular. Então, você tinha muito esse tipo de coisa. Ficaram algumas técnicas clássicas, né? Clássicas em função da compreensão disso. Por exemplo, eu me lembro, alguns de vocês, vocês podem me corrigir, eu me lembro praticamente uma década, talvez um pouco mais, atrás, se falava muito na RNO, na reabilitação neuroclusal,
e se preconizava muito ajustes profiláticos, principalmente em vertentes cuspídicas e, às vezes, até mesmo em pontas de canino, né, para você obter, por exemplo, uma oclusão balanceada bilateralmente na oclusão permanente. Então, era um entendimento de um certo grupo que ele foi muito divulgado, mas os estudos clínicos já mostravam isso, né, que era um posicionamento totalmente equivocado para algumas coisas. Mas isso ficou muito tempo, muita gente fazendo ajuste. Então, um outro ponto também, né, que eu sempre coloco assim, que quando a gente fala sobre desgaste seletivo, causa, por exemplo, um certo receio em alguns profissionais, em função da não compreensão disso, né, na não compreensão. E eu gostaria exatamente de abordar isso com vocês hoje. Abordar exatamente isso com vocês. Então, o primeiro ponto que eu queria colocar é uma coisa básica. Por que eu tenho que fazer ajuste? Por que fazer? Não é? No caso específico, aqui em ortodontia, e a aula vai ser mais focada nisso, mas é óbvio, a gente joga isso para pacientes não ortodônticos também, vocês podem considerar dessa forma. Então, por que fazer o ajuste? Né? Seria o primeiro questionamento que eu coloco. Primeiro, se a gente pegar na literatura, a gente vai ver que a má oclusão ela é mais frequente que a oclusão normal. Isso é a primeira coisa. Isso não quer dizer que é uma situação que a gente tem que se conformar, não, porque é assim mesmo, assim mesmo. Não. O que a gente tem que entender é que nós nós somos profissionais, que nós tratamos de um sistema que foi feito para tomar pancada a vida inteira. Certo? Então, a gente tem alterações adaptativas, e essa adaptativa, não entendam o termo adaptativa como sendo uma adaptação para o normal, porque essa adaptativa pode ser uma compensação normal, como ela pode ir para uma situação patológica. Tá? Então, é nesse sentido que a gente tem que entender isso. A maloclusão é mais frequente que a oclusão normal em função disso. Então, nós temos que monitorar a oclusão, porque para alguns pacientes, isso se torna assintomático, mas muitas vezes, né, mesmo sem o sintoma, eu não vou entrar na questão de dor orofacial aqui, não é o nosso objetivo da aula de hoje, mas mesmo sem sintomas, a gente tem sinais clínicos que estão lá, silenciosos. Na hora que aparece, muitas vezes, a situação com relação à integridade do sistema, ela já foi, vamos dizer, corrompida de uma maneira, muitas vezes, irrecuperável. Tá? Um outro ponto importante, especificamente na ortodontia e como em qualquer outra ciência e área reabilitadora. Né? A ortodontia e qualquer outra área não garante, como regra geral, a estabilidade pós-tratamento. A gente vai ver por quê. A gente não pode garantir isso. Isso é impossível, né, de a gente obter. Por isso que a oclusão deve ser... Eu estou trazendo para vocês algumas referências exatamente na área ortodôntica. Na área ortodôntica, os colegas que trabalham com isso. Em função do quê? Liberação de tensão óssea, tá? Pós-desligamento de arcos e aparelhos que estão funcionais ainda, ativos. Liberação de tensões ligamentares, tanto em periodonto como em articulações temporomandibulares, as musculares e as em tecido mole. Tudo isso, esses fatores, levam, vamos dizer assim, a uma tendência de você não ter a questão de estabilidade. A gente não pode entender a oclusão como uma coisa estática. Né? Não pode, isso não existe. Né? Não é uma questão de manequim odontológico, é um sistema biológico que sofre alterações, adaptações durante a vida. Um outro ponto importante são as alterações que a gente chama de maturacionais, que ocorrem independentemente do tratamento ortodôntico. O que é isso? Isso está relacionado com o quê? Com o crescimento e desenvolvimento da pessoa. Dependendo dos fatores externos, né, que podem influenciar de uma maneira positiva ou não o crescimento, você vai ter alterações. E você tem que hábitos também, corre? E você vai ter que monitorar isso e decidir se fazer desgaste ou não. Né? Um outro ponto importante é que na ortodontia, que todo esse ponto relacionado à necessidade de monitoramento da oclusão e ajuste é fundamentado
pela questão da recidiva, né? Então, a recidiva e as alterações espontâneas que a gente observa na ortodontia, eu não coloco isso para vocês porque eu tenho muitos colegas, né? Todos nós temos, né? Eu não sou ortodontista, mas eu trabalho com ortodontistas, a minha equipe tem vários ortodontistas, a gente trabalha em conjunto, né? E é quase que um senso comum que a recidiva, as alterações espontâneas, são as que determinam efetivamente a utilização de aparelhos contensores. Então, a contenção é muito importante. Só que quando a gente, às vezes, pensa em contenção, muitas vezes a gente relaciona a contenção apenas àquele aparelhinho de estabilização. Nem sempre é assim. Isso é uma parte, né? A própria dinâmica e estabilidade da oclusão é um fator de contenção, né? E nesse bojo todo, a gente tem que a contenção faz parte do tratamento ortodôntico. A gente tem que incluir isso no tratamento ortodôntico, na ortodontia propriamente dita, tá? E é óbvio, né? A gente observa, né, em função disso, isso é tão evidente, e por que a dinâmica, a função influencia tanto, que a maior prevalência de recidiva, se vocês olharem em artigos relacionados a isso, a ortodontia, ocorre no arco inferior, porque é o arco dinâmico. É o arco dinâmico, né, onde você tem a maior complexidade de interação de cargas funcionais. É a mandíbula, porque é o que se mexe. É o que se mexe, é o que é mais sujeito a esse tipo de coisa, né? Então, um trabalho muito importante, muito bacana do Bjorn. Bjorn é uma referência na ortodontia com relação à estabilidade pós-tratamento ortodôntico, a finalização do tratamento ortodôntico. Então, ele estudou muito e coloca muito isso, que determinados tipos de alterações, por exemplo, vocês olharem aqui, eu fiz um print aqui do último artigo dele, e ele mostra para vocês olharem aqui na segunda foto, de superior para inferior, onde está o mouse aqui, vocês veem aqui o paciente ainda com o arco montado, né? É um arco inativo, um arco quadrado inativo ainda, já inativo, né? E a gente observa, por exemplo, um alinhamento, né, relativo aqui dos incisivos superiores, né? Isso aqui, 6 meses após a liberação, isso, mesmo com os cuidados, ele mostrando que você já tem apinhamentos e no arco superior também. Né? Então, ele reforça muito, muito a ideia de que durante o tratamento ortodôntico, né, tem que ser pensado, né, e planejado um ajuste, um refinamento dessa oclusão, tanto nos períodos transterapêuticos como no período pós-terapêutico. Não adianta você querer fazer um ajuste oclusal só lá na frente, né? Você tem que ter determinadas situações, por exemplo, fazer um ajuste oclusal, mas o dente está tão fora de uma posição que eu consiga obter uma estabilidade, né, que, na verdade, o colega deveria voltar um pouquinho e fazer uma movimentação melhor. Então, o que acontece? A importância desse tipo de análise no período transterapêutico é muito importante, porque vai direcionar e auxiliar a condução da finalização ortodôntica. Isso é muito importante. Você pega, por exemplo, determinados casos que acabam com diastemas, né? Dependendo do tipo de intercuspidação que você tem, na máxima intercuspidação, na habitual, né? O próprio tipo de intercuspidação pode te levar e te conduzir já a uma alteração de posição desse dente. A uma alteração desse dente. Nós entendemos que, tudo tem limite, né? A mecânica ortodôntica tem limite, a interação com a prótese também somos muito limitados, inclusive nós que somos protesistas, eu tenho uma coisa dentro de mim, informação, que toda vez que eu decido por uma prótese, uma restauração cimentada, não importa, né? Adesivo, coroa total, fragmento cerâmico, não importa. Eu tenho que entender que eu tenho eu criei ali uma linha de cimento. Quando eu crio uma linha de cimento, eu já crio um puta monte de problema. Tá? Um puta monte de problema. Tá? E muitas vezes não tem como a gente fazer resina composta numa situação dessa aqui. A gente não garante estabilidade. Na maior crista marginal, eu tenho uma cúspide, por exemplo, aqui, mesovestibular do primeiro molar inferior, que é uma cúspide de contenção cêntrica fazendo carga. O que você acha que vai acontecer? Você pode ter o melhor sistema adesivo do mundo, né? Ele, quando comparado à resistência a cargas
compressivas, não existe. Se existisse, a gente não precisava nem se preocupar mais. Era colocar isso aí e esquece. Então, eu não estou dizendo que não é para usar todo direcionamento terapêutico, você tomar decisão e colocar no teu paciente, você vai ter sempre prós e contras. Por isso, quando a gente fala de ajuste, o monitoramento da oclusão, acaba melhorando muito esse tipo de prognóstico, porque começa a direcionar, né, o teu tratamento de uma maneira mais adequada. É lógico que se a gente retroagir um pouquinho, as coisas que o Klebs, o professor Geraldo, ele colocou na aula passada. Desculpa aí, parceiro. Às vezes eu falo parceiro, capitão, Klebs é nosso livro de intimidade. Né? Tá tudo Mas certo. se a gente voltar um pouquinho atrás, a gente vai ver que uma outra coisa importante é onde a gente está planejando, né, a nossa reabilitação. Eu estou planejando ortodontia na MH ou não, né? Então, a gente tem alguns fatores aqui que essa é uma coisa que a gente tem que pensar, hein? Falei rapidinho. Aonde e de que forma nós planejamos fazer um planejamento ortodôntico? Né? De que forma? Na MH ou não vamos fazer em OC? Se for em OC, entra em toda aquela questão que o professor Geraldo colocou na aula passada, que é um outro assunto. A gente vai ter outras oportunidades, pessoal, para entrar especificamente em determinados assuntos na primeira semana nossa da função. A gente vai ter muita coisa bacana depois a gente vai conversar mais para frente com vocês a respeito disso. Bom, quais são então os fatores primários que contribuem para essa recidiva, especificamente na ortodontia? O crescimento craniofacial sempre vai contribuir, tá? O comportamento do tecido mole e o periodonto. Esses são os nossos, vamos dizer assim, as nossas pedras no sapato para isso, né, para a oclusão. É crescimento e desenvolvimento, comportamento do tecido mole e periodonto. A gente pode até acrescentar aqui no crescimento e desenvolvimento craniofacial as alterações, vamos dizer assim, adaptativas que ocorrem durante a vida da pessoa, né, inclusive no indivíduo adulto. E de acordo com o Stang, por exemplo, que também é um grande pesquisador na área ortodôntica, é como que já existisse um protocolo de condutas para evitar ou diminuir o índice de recidiva para isso. E o que ele coloca? A gente poder colocar aqui, ó, prolongar períodos de contenção, né? Eliminar causas de maloclusão, promover sobrecorreção, realizar o tratamento durante o crescimento, que entra a ortopedia, né? Antigamente, o ortodontista fazia ortodontia. Aliás, os ortodontistas que eu trabalho hoje, vamos dizer assim, são mais experientes, para ele falar um pouco mais velho, mas todos eles, quando fizeram especialização, na época deles, era especialização ortodontia e ortopedia, era tudo junto. Depois que você parou, eu não entendi por quê. Tá? Bom, a gente sabe por quê, mas vamos conversar isso em uma outra ocasião. Mas realizar o tratamento durante o crescimento é muito importante, posicionar os dentes em equilíbrio oclusal, manter a forma original do arco, estabelecer pontos de contato durante a dinâmica, a correlação do torque radicular para buscar paralelismo com relação à resultante de carga oclusal e garantir equilíbrio oclusal. Não sei se vocês perceberam, você viu quantas vezes fala de oclusão aqui, ó? Hã? Oclusão. Opa, deixa eu voltar aqui, desculpa. Oclusão. Mas o que a gente tem que pensar, então, qual o significado clínico disso, né, do ajuste? O que eu vou querer? O que eu quero com o meu ajuste? Né? Eu vou querer um equilíbrio estático em MH ou vou querer um equilíbrio dinâmico? A gente já conversou sobre isso, né? A gente tem que raciocinar sobre o meu objetivo. O que eu quero lá? Vou fazer desgastes, ajustes, e qual é o meu objetivo final? É ter um equilíbrio estático, o paciente lá na estática, ou eu vou considerar a dinâmica mastigatória? Vou considerar lados de trabalho, lados de balanço. Aqui a gente está vendo, por exemplo, um caso, eu vou até voltar um slide aqui, um caso que a gente vê, uma imagem MH, né? Isso é um caso de recidiva. Num caso de recidiva, tá? Que a gente planejou e a gente teve que reconduzir o paciente à ortodontia novamente, ainda bem, paciente jovem, tá? E com estrutura radicular adequada. Mas você percebe, se objetivou um alinhamento e muitas vezes sem considerar a função. Eu entendo que é muito difícil a gente analisar um caso dessa forma, porque a gente não sabe como começou. Não é? A gente tem um pouquinho de experiência clínica, então a gente sabe, se a gente
os olhos críticos, eu falo crítico no bom sentido, né? Os olhos críticos, eles têm que considerar sempre, né, qual foi a situação que o colega recebeu o caso, quais são as limitações do caso. Mas, tendo isso em vista, por favor, compreendo dessa forma, a gente tem que ver que esse equilíbrio dinâmico é importante. Eu tenho que ter restabelecido nesse equilíbrio dinâmico aqui os determinantes fundamentais da oclusão. Eu tenho que ter um plano oclusal estável, eu tenho que ter uma relação maxilomandibular estável, uma relação condilar estável, eu tenho que estar numa dimensão vertical estável. E depois, lembra, Maria José? Depois a gente tem que considerar os guias, porque os guias dependem disso, né? Não é o inverso, tá bom? Não é o inverso. E isso em função tanto de protrusão como em lateralidade, a gente tem que reconhecer o porquê. Será que isso aqui é normal? O paciente está fazendo lateralidade. Aqui eu tenho contato em canino, primeiro pré, segundo pré, molar, do lado de trabalho e do outro lado de balanço dente. Isso é normal? Tá? Não, o paciente não tem dor. Sim, mas ele não tem dor. E se você conseguir correlacionar, será que ele não tem ruído? Será que esse paciente não tem estalo? Como está a posição condilar dele? NH, o Geraldo mostrou na aula passada imagens de tomografia, né, do posicionamento condilar em MH, que muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com isso, porque em alguns pacientes isso se torna uma situação anormal. E o agravante dele é o seguinte, que muitas vezes quando ele dispara a sintomatologia, ele está com problema. Então, quando a gente hoje discute esse tipo de coisa, a gente discute pré-diagnóstico. A gente não vai falar, o cara tem dor. Não, isso não me preocupa. Dor é muito importante, porque é sofrimento. Você tem que tratar. Não importa, né? DTM, orofacial, localizada. Isso é importante. Se a gente não tratar, ele gera cronicidade. Essa cronicidade, a dor crônica, ela já é, vamos dizer, interpretada pelo sistema nervoso central em outras regiões, então gera uma perspectiva de sofrimento. De sofrimento aí. Né? De sofrimento. Pessoal, quem puder ir dar um toque aí, só porque eu estou com foninho, aí os ruídos assim, ambientes, eles ficam um pouco potencializados. Às vezes a gente esquece um pouquinho, né? Aí na casa da gente, do lado, quem puder dar uma reduzida aí, desligar o áudio, né? Aí eu agradeço. Tá ok? Então a gente tem que colocar. Então, na verdade, o significado clínico dele é isso, ó. É um equilíbrio funcional do sistema estomatognático, porque o sistema mastigatório é uma parte do sistema estomatognático, por meio de desgastes em regiões específicas, seletivas, por isso que o nome é desgaste seletivo, nas superfícies contactantes oclusais e não oclusais, porque a gente tem superfícies contactantes que não são oclusais. Olha como a gente tem que retomar alguns conceitos básicos, né? Respeitando-se as dimensões do esmalte dental. E sabe, em média, qual é essa dimensão? Média de 1 milímetro. É muito pouco. Então, a gente tem que saber exatamente o que fazer, porque uma vez removido o esmalte, não cresce, não tem adubo para esmalte. Não existe adubo. Se tivesse adubo, porém, estava bem. Não é? Não existe adubo, não inventaram isso ainda. Né? Mas, então, a gente tem que tomar cuidado. Então, todo tipo de ajuste seletivo, isso aqui é uma imagem, no caso clínico nosso, eu trouxe aqui exemplo para vocês que a gente usa guias para desgaste para a boca e desgastar exatamente onde eu planejei. Se eu planejei no meu modelo, se eu planejei, né, no meu projeto digital, eu tenho como fazer guias e levar isso para a boca e desgastar exatamente. A gente tem hoje, é impossível você falar em implantodontia sem cirurgia guiada, cirurgia ortognética sem cirurgia guiada. Né? Desgaste seletivo, então, é uma coisa óbvia. Isso já é guiado, tem que ser guiado há muito tempo. Né? Há muito tempo. Então, tem que trabalhar com segurança, não é? E não esquecer, né? Quando a gente fala de equilíbrio, a gente está falando da posição dentária com posição articular. Então, para esse rapaz aqui, a gente observa uma posição articular completamente desequilibrada. Posicionamento condilar, de um lado, lado esquerdo anteriorizado, do outro lado posteriorizado, alguma coisa está normal. Se olhar aqui, ó, cadê o espaço para o disco? O disco não está aqui, o disco está aqui na frente. Então, se esse paciente abre a boca, instala, desvia, mas ele não tem dor, você não vai tratar?
Né? Você já imaginou se nós fôssemos médicos cardiologistas e nós só tratássemos pacientes que manifestasse infarto agudo do miocárdio? Se a gente não fizesse exames preventivos, né? Equilíbrio. Olha, gente, cuida do colesterol, aumenta a gordura, né? Faz mais exercício. Né? A gente tem que tomar cuidado muito hoje com relação ao que a gente, vamos dizer assim, o que a gente quer com a odontologia. Né? Porque hoje se fala muito de uma odontologia. Eu sou suspeito para falar porque eu sou apaixonado pela odontologia. Né? É uma paixão louca pela odontologia. Um tesão enorme pela odontologia. Mas a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente quer com isso, porque a gente observa hoje se entendendo algumas coisas, vamos dizer assim, se mostrando algumas coisas que tornam a coisa de uma maneira, vamos dizer assim, fácil. Na verdade, não é fácil. Na verdade, a gente tem que tornar simples com conhecimento. Né? Muitas vezes a gente vê determinadas coisas assim, respostas, aquelas respostas que a gente quer ouvir, né? Quer escutar das pessoas, e a gente se contenta com aquilo porque são coisas que a gente quer ouvir. Mas nem sempre elas são corretas. Nem sempre elas estão sendo sinceras. E a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso, tá? Raciocinar um pouquinho sobre isso. Então, eu pergunto, né? Num caso desse, por exemplo, esse é um caso, seguindo o que eu estou colocando para vocês, eu tenho um caso aqui de um paciente, por exemplo, ele procurou a gente na época, de um caso muito antigo, desculpe, inclusive a qualidade da foto, tá? Mas um caso muito antigo, ele procurou a gente, inclusive, em função desse posicionamento desse dente, que dizia que o dente estava em posição e, de repente, um tempo ele vestibularizou, girou, certo? Um paciente com uma série de problemas, com a genesia, uma série de coisas. Mas a gente observava esse paciente aqui, né, em MH, dessa forma. Olha, olhando mais ou menos, porque ele tem uma genesia decisiva inferior, mas a gente olhando mais ou menos o posicionamento espacial da mandíbula, a gente vê um desvio de média enorme para o lado onde houve o problema dentário. E depois, olha que coisa interessante, quando a gente colocou um aparelho nele, a gente colocou um aparelho plano nele e a gente fez a montagem para estudo em tântrica. E olha aqui onde tem a OC dele, ó, esse modelo inferior à esquerda. Então, toca aqui e desvia para lá. Então, você pega um caso desse, o paciente não tinha dor, ele simplesmente manifestou um problema relacionado, não tinha dor articular, muscular, mas não manifestou um problema relacionado a dente. Vamos colocar outros problemas. Hoje se coloca muito sobre tratamento de lesões cervicais não cariosas. Quantas? Não são todas. Mas quantas não estão relacionadas a problemas de carga oclusal? E a gente fala, tem que fazer um ajuste da oclusão, mas fazer o quê? Baseado em onde? O que a gente tem que buscar? Qual é a minha referência primária? A gente está querendo dar para vocês exatamente isso. O Geraldo explorou isso na aula passada. A referência primária é exatamente isso. Quando você não pode confiar na posição dentária, você tem dúvidas, vai para a posição muscular. Essa você não erra. Essa você não erra. E aí, às vezes, ela te dá respostas, como a gente vê aqui, que às vezes a gente não quer ouvir. Vou chegar para esse paciente que me procurou para fazer uma coroa aqui e falar para ele, olha, meu amigo, é o seguinte, nós vamos ter que usar um aparelho agora, nós vamos ter que fazer um tratamento ortodôntico, vai demorar 1 ano, 2 anos, você já tem mais de 25 anos, eu não sei, 1 ano, 2 anos que eu falo por causa da contenção. Não estou falando de movimentação, estou falando da contenção. E depois, é lógico, em função do posicionamento, a gente vai jogando esse dente para frente, ver o que vai para a posição, e depois eu vou ver o que vai fazer. Mas o paciente quer coisa rápida. Gente, a gente está transformando a odontologia, eu não sei no quê. Né? Até que ponto a gente vai ficar se convencendo com isso, né? O nego vem na tua orelha e fala um monte de coisinha ali, e você acredita. Mas tem uma fórmula mágica aqui, porque não sei o quê, pergunta de 10 milhões de dólares que vai resolver, pelo amor de Deus. Tem coisas que são rápidas. A tecnologia digital está aí, mas tem coisa que não está. Tem coisa que tem que esperar o tempo biológico das coisas, né? Então, é por essas coisas, pessoal, que me desculpem aí, quem não me conhece, eu me altero mesmo. Eu falei para vocês, eu adoro, altero não, né? Eu me empolgo. Porque eu gosto da odontologia, eu gosto de conversar sobre isso, é minha paixão,
né? Eu já disse isso para vocês. Então, é por isso que o ajuste, às vezes, é incompreendido por alguns e não é recomendado por outras pessoas. Né? Porque ele necessita de procedimentos multidisciplinares. Tá? E é uma técnica subtrativa. Se a gente entender hoje, pelo sentido ruim da coisa, a odontologia minimamente invasiva, se chegar uma pessoa que entende assim, a cabeça assim, né? Odontologia minimamente invasiva, eu não posso fazer desgaste. Ah, que desgaste no dente, pelo amor de Deus, o cara desgastou o dente. Tem gente que pensa assim. Tá? Se você chegar para uma pessoa dessa e falar em ajuste oclusal, ela vai ter um infarto. Né? Ela vai ter um infarto. Então, se você não compreender, entender o que você está fazendo, vai ficar difícil, porque realmente você vai, né? As pessoas vão começar a desgastar e realmente eu vou ter que dar o braço a torcer por essas pessoas dentofóbicas, vamos dizer assim, né? Que não gostam de desgaste dental, não é isso? Mas é uma questão interessante, essa questão de etiologia e prevalência com relação à ajuste oclusal. Eu publicou um trabalho em 2000, na verdade foi minha tese de docência, quando fiz docência em 2000, relacionado a isso. Né? Relacionado a isso. Então, uma outra coisa importante, métodos de ajuste sem fundamentação clínico-científica, muitas vezes, né, você tem vamos dizer assim, não é uma interferência oclusal, você tem uma grosseria oclusal, né? Você está falando de desgaste seletivo, são coisas sutis. Eu quero que o cara tenha uma grosseria oclusal, que nem aquele caso que eu mostrei anteriormente, mas o cara vai lá e desgasta tudo. Pô, está tendo uma hiperatividade muscular, movimentando ele, melhora, mas é transitório. Né? Não reflete equilíbrio, porque você não considerou equilíbrio. E, na maioria das vezes, você tem recorrência, tanto na posição dentária, no caso da ortodontia, como a sintomatologia se o paciente for sintomático. Né? Então, por que fazer o ajuste? Quando fazer o ajuste? Né? E como fazer esse ajuste? Técnica. Né? Então, vamos abordar essas coisas. Então, primeira coisa, tem que ter alguns pré-requisitos, tá? Para me pensar em fazer o ajuste. Quais são esses pré-requisitos? Vamos lá. Eu vou mostrar esse videozinho. Primeira coisa, a gente ter um conhecimento, entender a morfologia oclusal. Falar, Wilkins, mas é uma coisa tão básica. Sim, mas a gente tem que rever essas coisas. Né? A gente tem que rever essas coisas porque a gente vai lá e mapear, né? Fazer um mapeamento oclusal em boca, e eu tenho que saber interpretar o que são aqueles pontos de contato interoclusais que eu estou vendo. Né? Eles manifestam o quê? O que eles querem dizer? Está tocando aqui, tem uma mancha ali, e aí? Como é que eu interpreto isso? Né? A base, o fundamento de tudo é exatamente isso. Eu vou para a clínica, eu vou lá mapear, né? E eu tenho que saber como fazer. Não adianta eu ficar floreando aqui em teoria. Né? Então, muitas vezes a gente vai ter que voltar um pouquinho a alguns conceitos relacionados a o que seria uma oclusão classe 1, que, vamos dizer assim, seria a maloclusão mais frequente, mais próxima da normalidade, né? A classe 1, que você tem. Quero saber, lembrar o que é o conceito cúspide fossa, cúspide crista marginal, que é o normal. A oclusão se estabelece dessa forma, né? Com degrau mesial, como que isso deve ocorrer. Isso não é que eu tenho que deixar dessa forma o dente. Isso é uma referência. É uma referência para onde eu tenho que caminhar. Não é de qualquer jeito. Esse tipo de oclusão que a gente está vendo nesse vídeo, nessa ilustração, eles é um tipo de oclusão, um padrão de oclusão que foi estudado já há muito tempo, estabelecido há muito tempo em dermatologia, em ortodontia, há muito tempo atrás. Então, isso é um padrão de referência. Então, a gente tem que sempre buscar isso. Não é que tem que ficar bonitinho assim, mas agora que eu vou mapear, eu tenho que ler e tenho que comparar com alguma coisa. Se está normal ou não está normal. Né? Ou eu tenho diastemas, com aquele caso ortodôntico que eu mostrei para vocês. Né? Vocês imaginem, né, na situação que eu tenho um diastema e eu tenho uma oclusão cúspide crista, eu vou agir como cunha. Oclusão cúspide crista marginal vai vir como cunha. Eu vou ter movimentação dentária, então tem que ajustar para, se for para manter aquele diastema, que eu mantenha e estabilize. Né? Então, para isso, a consequência, eu tenho que conhecer as áreas, né, passíveis de contato, são as áreas do dente que têm contato. Relacionar a dinâmica, a protrusão,
a lateralidade, né? Com relação aos pontos de contato. Ponto de contato é partida. É partida. É partida. O torque do dente, a anatomia do dente, a profundidade de sulco, a inclinação de cúspide que eu vou dar, ela tem que estar relacionada exatamente à dinâmica. A dinâmica mandibular, ela se molda a isso. Né? Ela é dependente disso. Né? Elas são altamente interdependentes. Então, eu tenho que considerar tanto a estática quanto a movimentação. Não dá para me pensar só nisso. Né? Olha só, quando eu falei de estática, eu já falei, ó, incêntrica ou habitual. Olha como as coisas, a gente tem que ter muito bem fundamentado o que eu quero fazer. Né? Essa paciente que a gente está vendo à esquerda, era uma paciente com dores. Uma paciente com dores severas, com todos os determinantes de oclusão em boca. Todos. Né? Mas, né, em função da característica do overbite, né, acentuado dela, a característica dela, né, ela tinha uma tendência a posicionamento condilar posteriorizado. Então, ela tinha dor. A gente vai ver depois, lá no final da aula, esse caso dela inteiro, tá? A gente precisa usar aparelho, vocês vão ver aparelho, a gente precisa usar registro intraoral, vocês vão ver técnica de registro intraoral. Algumas pessoas perguntaram, desculpa. Algumas pessoas perguntaram durante ontem, né, durante esses dias aí, sobre, a gente ia falar mais um pouco sobre registro, sim, a gente vai mostrar isso aí. Né? Então, considerar o que a gente está vendo lá na boca, lá de movimento, tá, fora da boca, o que está acontecendo dentro da escultura, dentro dos meus sulcos, será que realmente meus sulcos estão permitindo esses movimentos discursivos, não é? Ou não? Ou não, eles estão se constituindo como interferência. Porque isso é muito importante. Lá na frente eu vou falar para vocês que a gente vai ter que tomar algumas decisões, como, por exemplo, eu tenho um contato prematuro numa cúspide cêntrica no sulco. Eu vou desgastar o sulco ou a cúspide? A gente tem que tomar uma decisão. Né? E a decisão tem que ser fundamentada. Não adianta você falar,